todos sejam muito bem-vindos ao canal Pablo Bispo. Hoje temos uma entrevista com o professor Fábio Gentili, que está aqui conosco, professor associado da UFC, Universidade Federal do Ceará, um estudioso de teoria política, de sociologia e de questões polêmicas do Brasil atual. Professor Fábio, em nome do canal Pablo Bispo, em nome dos que nos assistem, lhe dou as boas-vindas e gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, seus interesses de pesquisa, essa sua transição Itália-Brasil, Brasil-Itália. Sinta-se bem-vindo e sinta-se à vontade. Muito obrigado, Pablo. Eu fico muito feliz do seu convite. Quando a gente combinou, eu fiquei muito feliz da ideia e aceitei, porque acho que são iniciativas que são realmente de grande interesse. Eu costumo dizer para ocupar a rede de uma forma com bons conteúdos. Então, eu sou um professor da UFC, como você falou, sou italiano, faz anos que eu moro aqui no Brasil, agora 11 anos, até morei alguns anos em São Paulo, porque eu fiz pós-doutorado na Universidade de São Paulo, Departamento de Ciências Políticas. Mas a minha é uma formação bastante interdisciplinar, porque eu transitei muito da Faculdade de Letras, lá na minha cidade, Nápoles, no sul da Itália. Fiz doutorado na mesma universidade, mas o doutorado foi em Filosofia e Política. E depois me mudei para o Brasil para fazer pós-doutorado em Ciências Políticas. Agora, acontece que na origem desta escolha de me mudar, existe também um problema, que a Itália é um país que que consegue formar cientistas de excelente nível, tanto que esses cientistas são procurados também em outros países. Como você pode também imaginar, tem cientistas italianos colaborando com grupos de pesquisas internacionais nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em todos os lugares do mundo. Então, o que estou querendo dizer? Que a Itália faz um grande investimento na formação de um jovem cientista, porque acompanha esse investimento, acompanha essa trajetória desde que ele é um adolescente até que ele se torna um cientista, um doutor de pesquisa, faz esse investimento, mas depois não consegue absorver ele no mercado do trabalho acadêmico e muitas vezes nem no mercado do trabalho em geral, assim. Então isso gera um problema, tanto que nos últimos anos nós tivemos um programa de volta dos cientistas italianos que estão no exterior, trabalhando no exterior. Quer dizer, é um programa, não é fácil conseguir ter acesso a esse programa, porque os orçamentos são limitados, mas pelo menos o governo italiano, nos últimos anos, reparou que deixar esta mão de obra intelectual sair pelo mundo e depois nunca mais voltar não era uma coisa muito interessante para o desenvolvimento do país. Fica interessante você fazer uma experiência para fora. E também, se no seu lugar vem um cara de fora, no seu lugar, então, a universidade é deslocamento e mobilidade de um lado e do outro, é parcerias. Mas o problema acontece quando você só tem saída e não tem entrada, ou até não tem volta daqueles que você formou fora
trabalhando para fora e nunca mais voltaram, ou porque não quiseram mais voltar, ou porque não há como ele voltar. Então, eu vivo um pouquinho essa situação, vivi um pouquinho essa situação, porém, posso dizer, claro que ao longo de alguns anos eu estou com saudade do meu país, da minha cultura, da minha tradição, da minha família, mas, por outro lado, posso dizer que o Brasil ele me acolheu como realmente uma pátria, uma segunda pátria. Então, aqui eu tenho boas condições de trabalho, ganhei o meu espaço, o meu reconhecimento na comunidade científica brasileira e, inclusive, veja só, até na própria comunidade italiana foi mais procurado. Porque, por ser um especialista da cultura, agora da história, da política e da história brasileira, agora, às vezes, algumas universidades italianas me procuram para fazer um artigo, para saber sobre a política brasileira. Enfim, isso até me deu um retorno de visibilidade no meu próprio país. Então, são os lados bons. Por outro lado, é claro que quando você fica muito tempo longe do seu país, é claro que é um pouco de saudade, de vontade de voltar. Isso é claro. Então, isso é um pouco assim a minha história. Agora eu trabalho na Universidade Federal do Ceará, já há quase 10 anos, há 8 anos. Ganhei o meu espaço no Departamento de Ciências Sociais. Tenho uma excelente relação com os colegas e com os alunos e as alunas. Excelente relação de trabalho, de amizade, de carinho. Enfim, realmente estou me dando bem com o meu espaço de trabalho. A princípio não foi fácil, porque quando você vem de fora, é claro que a princípio há um tempo de adaptação. Sim. Mas depois de um pouco de tempo, todos perceberam que o meu compromisso com a pesquisa, a didática, as instituições, tanto que eu até teve cargos administrativos, até estou tendo. Então, quer dizer, consegui ganhar o meu espaço. E hoje, até, então, meus interesses de pesquisa, como a gente já falou, são focados sobre a questão, como você acabou de falar, criar uma ligação entre Itália e Brasil, tendo como foco algumas questões. Por exemplo, a influência do fascismo e do corporativismo no Brasil da década de 30, a questão do autoritarismo brasileiro e do populismo. Tudo isso numa perspectiva transnacional, porque justamente o meu desafio é criar um vínculo dinâmico entre Brasil e Europa, e a Itália de forma específica. Talvez porque eu olho o Brasil justamente com um olhar um pouco diferente dos brasileiros, dos cientistas brasileiros. E sempre eu me lembro, quando cheguei no Brasil, havia um debate que eu achava um pouco estranho, tipo, as grandes ideologias europeias no Brasil eram fora do lugar, como se o Brasil, então, não tivesse a condição de incorporar esses grandes modelos ideológicos da modernidade europeia e norte-americana. Aí eu me perguntava, mas por que esse debate assim? Nenhum italiano, nenhum francês, nenhum alemão, por exemplo, falaria que no seu país a revolução industrial ou o liberalismo inglês seria fora do lugar, por exemplo. Então, para mim, isso era um pouco estranho. Depois
Depois, ao longo de alguns anos, eu entrei nesse debate, mas entrei justamente com uma perspectiva que eu acho diferente e também, a meu ver, renovando esse debate, saindo um pouco desta linha bastante, desta dimensão um pouco periférica e tentando de colocar o Brasil dentro de um fluxo, dentro de uma circulação de ideias. Este fluxo, quer dizer, o Brasil sempre foi plenamente dentro deste fluxo aqui de ideias. Então, esse é o meu desafio e posso dizer que está gerando muito interesse na comunidade científica brasileira, internacional, e tenho muitos alunos de doutorado, de mestrado, de graduação, que estão realmente trabalhando nesta linha comigo com muito interesse. Perfeito. Fábio, realmente o interesse é notório. Esse, aliás, foi um dos motivos que me levou a trazê-lo aqui para trabalharmos e, se possível, estreitar essa parceria de modo a realizarmos outros trabalhos dentro das ciências sociais, da teoria política. E aí, vou começar, então, como se fosse alguém que faltou a muitas aulas de didática. Vou começar pelo fim. Tem muitas coisas interessantes que eu tenho visto e que estão sendo produzidas por você, por seu grupo de pesquisa, e elas têm uma ligação muito forte com a conjuntura política nacional na atualidade. Então, gostaria de ouvir um comentário seu, mas eu gostaria de ouvir esse comentário a partir do recente lançamento de livro que ocorreu agora. Então, queria que você começasse a comentar um pouquinho a partir do livro, que eu não vou falar para deixar você falar a respeito. Sim, obrigado. Então, justamente ontem, realmente, como você falou, isso pode ser um gatilho para falar de muitas coisas, realmente. Ontem nós fizemos o lançamento de um livro no meu canal, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o meu canal. Esse livro é um livro que acabou de sair há poucos meses, bem durante a pandemia, e foi um livro escrito por um grande cientista brasileiro, cientista político, Leonardo Abruzzer, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é referência nacional e até internacional sobre a questão da democracia contemporânea e sobre a conjuntura brasileira. Ele trabalha, já escreveu várias obras sobre isso e acabou de lançar esse livro. Nós aproveitamos também, justamente, estamos numa época de eleições, inclusive, aproveitamos para discutir sobre a conjuntura brasileira. Então, o livro dele, o nome do livro dele é Política e Antipolítica, a crise do governo Bolsonaro. Então, também eu convido quem estiver interessado a comprar e ler esse livro. É um livrinho, mas é bem interessante, rico de informações, de reflexões. Então, o lançamento desse livro, além da questão de discutir temas da democracia, da crise do governo Bolsonaro, da política contemporânea, o livro faz um diagnóstico muito interessante da conjuntura brasileira a partir do governo Bolsonaro, de quando Bolsonaro toma posse, mostrando justamente a crise de um projeto de governo que fica apenas dentro da deconstrução do que foi construído ao longo de décadas pelos governos anteriores. Então, ele mostra, por exemplo, a destruição das políticas educacionais,
a destruição do ambiente, a destruição das agências de fomento, a pesquisa. São algumas das coisas que estão sendo realmente desgastadas, destruídas dentro deste projeto. Então, já podemos falar de crise porque a antipolítica, que é uma recusa da política, depois, na hora que o governo vai tomar posse, não se transforma num projeto político. Continua ficando apenas na antipolítica. Quer dizer, mesmo estando no governo, não tem uma agenda, não tem um planejamento, não tem nada. Até não tem a confiança dos próprios aliados estrangeiros. Tanto que, realmente, a moeda brasileira é desvalorizada, os mercados internacionais desconfiam no Brasil, e quem se beneficia é apenas uma pequena elite tradicional que consegue lucrar ainda, se beneficiar mesmo dentro desta crise aqui. Mas, enfim, então, esse é mais ou menos a tese do livro. E, inclusive, já se fala de pós-bolsonarismo, de pós-Bolsonaro, já apresentando algumas possíveis alianças, situações para as próximas eleições. Tanto que, realmente, nós estamos observando nessas eleições que me parece que o debate está saindo um pouco daquela radicalização. Como dizer, o efeito Bolsonaro está um pouquinho se calando assim, porque estamos voltando para uma aliança de centro moderado, conservador, que está polarizada em torno do PSDB, e, por outro lado, estamos vendo, embora com bastante devagar, estamos observando uma reconstrução de uma esquerda. Sim. Em torno a uma pauta trabalhista no PT e uma pauta mais identitária no PSOL. Mas, pelo menos, estamos observando um pouco de mudança também na esquerda, uma mudança interessante. Enfim, isso pode nos fazer pensar que daqui a 2 anos, com esse efeito bolsonarista que está diminuindo, assim, está perdendo de força, podemos voltar a uma situação mais equilibrada, digamos assim, que a gente poderia pensar numa situação pós também o Collor, com dois polos, um polo liberal conservador por um lado e um polo mais progressista. Poderia ser um cenário, uma vez que o efeito Bolsonaro vai se esgotando, ou até já se esgotou. Perfeitamente. Então, isso foi um pouco o lançamento do livro de ontem, que foi muito interessante, o debate. E também interessante porque ele faz parte, como justamente você falou, de uma parceria intelectual, internacional e nacional, reunindo vários pesquisadores, vários centros nacionais e internacionais, em torno de algumas questões da teoria política. Nós vamos fazer, daqui a pouco, talvez conseguimos já publicar neste ano, mas não está certo. De qualquer forma, vai sair no início do ano que vem um livro organizado por mim e por um colega português sobre o populismo entre Europa e América Latina, tendo como foco o caso brasileiro. Então, nós vamos voltar a discutir sobre questões tipo a democracia, o populismo, o caso Bolsonaro, a direita radical na Europa e na América Latina. Justamente nesse caminho de
colocar o Brasil dentro de um processo transnacional de ideias é uma coisa interessante, que eu convido muito a pensar que hoje as coisas até estão se mudando, porque nós estamos observando como o Brasil hoje se tornou um laboratório de ideias. Não é apenas uma cópia de coisas de outros países, mas é um laboratório de ideias que depois se tornam ideias circulando também na Europa e nos Estados Unidos. Então, as coisas estão assim, não existe mais. Eu acho que aquela dialética centro-periferia já esgotou todo o seu potencial epistemológico. Então, nós estamos justamente andando, estamos explorando novos caminhos de pesquisa e novas interpretações. Eu costumo dizer, quando vou me referir ao bolsonarismo e a movimentos correlatos, principalmente com alunos ou colegas, eu costumo fazer uma brincadeira e dizer o seguinte: muito bem, se o Bolsonaro é um mito, no momento em que ele vai ser trazido para a dimensão concreta, ele já não existe mais, pois ele é um mito. E isso é o que assistimos, no meu entendimento, quando vamos ver a aplicação do planejamento de governo, a governabilidade e governança, no sentido do trato com aliados e adversários, e na relação com a sociedade. Passa-se, pelo que posso perceber, por um discurso muito raso e um discurso pautado em ideias-força muito, mas muito, além de antiquadas, diria, perniciosas, perigosas. E aí, quando você traz o mito para a realidade, acaba-se o mito. Onde está a Sansão? Onde está Hércules? Onde podemos ver Apolo? Eles são mitos. Muito mal comparando, quando há decisão por parte do governo Bolsonaro de adotar o discurso prévio da campanha, que era um discurso de antipolítica, conforme muito bem você se refere, como política de governo, temos um governo do irreal, um governo do mito, e não um governo concreto, por assim dizer, né? Então, esse é um comentário que acho interessante, porque quando as pessoas vêm falar comigo a respeito, eu sempre digo assim: olha, ele é um mito. Eu não converso com mitos, eu só posso conversar com pessoas. E sendo um mito, não há o que conversar. Esse seu comentário é muito interessante. Ontem nós falamos algo parecido, porque me lembro que teve um comentário de uma pessoa que estava acompanhando o evento e que falou existe um bolsonarismo além do próprio Bolsonaro. E me parece que isso pode refletir um pouquinho o que você falou, porque nós temos um movimento bolsonarista que é um movimento bastante radical, extremo. Por exemplo, a própria família do Bolsonaro é mais radical do próprio Bolsonaro. Sim. Porque, de uma certa forma, Bolsonaro tem que dar conta do governo que ele compõe, tem que atender os pedidos dos ministros, tem que dar conta de uma complexidade. Já os bolsonaristas não estão interessados nisso. Eles apenas alimentam um mito de um Bolsonaro. Quando este mito justamente se traduz em um projeto de governo, e lá realmente você vê como este projeto de governo não existe. Porque, além da questão das políticas, da agenda política para governar o Brasil,
O que nós estamos também observando é que realmente não há nem, sabe, alguns governos neoliberais do passado podiam falar, verdade, a gente enxugou o Estado, porém aqueceu a economia, por exemplo. Nós não estamos tendo isso no Brasil, porque nós estamos com uma economia parada e com o Estado totalmente enxugado, explorado pelo governo. Agora, dizer que isso, por exemplo, é um efeito da pandemia, também está errado, porque já o ano passado, o Brasil, no primeiro ano de Bolsonaro, apresentou claramente crescimento zero, desemprego, desvalorização da moeda, avaliação péssima dos mercados internacionais, as parcerias com os aliados estrangeiros estão meio estragadas, a própria parceria com os Estados Unidos não deu nada em troca do que, quer dizer, o Bolsonaro se apresentou como aliado mais fiel dos Estados Unidos de Trump. Mas, em troca, Trump nunca considerou Bolsonaro no mesmo nível de um aliado que pode ter um poder de negociação no mesmo nível. Tanto que, nesses 2 anos, não tivemos investimentos estrangeiros norte-americanos no Brasil. Entende? Então, estou querendo dizer que justamente é um mito que não se traduz depois em um projeto de governo. Então, entende? É uma coisa que realmente assim não funciona. Não funciona e fica apenas no mito. E, inclusive, não vai nem alimentar o mito, porque o mito se alimenta depois pelo governo. Se nós pegarmos, por exemplo, o fascismo italiano, ou a era Vargas, o mito de Vargas se alimentava por um governo que era um governo autoritário, mas fazia coisas. Entende? Então, nós hoje podemos discutir sobre Vargas ditador, Vargas isso, Vargas aquilo, assim, mas Vargas criou um Estado social autoritário, mas que havia, digamos assim, era um Estado que governava, havia um projeto. Agora, pode gostar ou não, pode dizer esse projeto é autoritário, mas era um projeto. Então, o mito varguista se alimentava também de um governo, de um processo de nacional desenvolvimentismo modernizador da nação. Agora, o governo Bolsonaro, quando sai do mito para governar, do que se alimenta? De quais políticas ele se alimenta para poder dizer realmente eu fiz alguma coisa boa, já que o conceito fundamental de qualquer governo a partir da modernidade é governar bem. É governar bem. Precisamos governar bem. Um bom governo. E nós não estamos enxergando nada disso. Sim. Tem uma questão que eu gostaria de colocar, que está muito relacionada a todo esse debate, que diz respeito à influência das redes sociais nesse cenário. Então, gostaria de saber um pouco como você vê a influência das redes sociais, WhatsApp, Facebook e outras, não somente na construção do mito, mas no atual cenário, na conjuntura política que temos hoje. Gostaria de ouvi-lo um pouco a esse respeito. Sim. Então, eu sou de uma geração, eu tenho 50 anos, sou de uma geração que foi adolescente na década de 80 e se formou na universidade na década de 90.
eu me formei em letras, mas me formei, eu fiz de história contemporânea. E o debate na época, na década de 90, era um debate entre década de 80 e década de 90, era justamente um debate sobre o uso político público da história. Por exemplo, a questão do fascismo, a questão do nazismo, depois a questão do comunismo, se tornaram argumentos de uma disputa ideológico-política. Agora, a transição de uma sociedade tradicional para uma sociedade em rede, o que eu observo como também cientista, mas também como criador de um canal. Sim, Eu observo que nós temos um problema de uso político e público da história, das grandes questões da contemporaneidade, questões tipo justamente fascismo, liberalismo, comunismo, marxismo, stalinismo, nestas redes. Agora, eu não estou contra o uso político e público, porque acho que é inevitável isso. É inevitável que haja um uso político e público da história e das grandes questões da teoria política contemporânea. O que eu observo é o seguinte: na transição de uma sociedade tradicional para uma sociedade em rede, quem conseguir dominar melhor esta transição e criar uma sua narrativa ideológico-política das grandes questões da contemporaneidade foi a direita também. Porque a direita, em uma sociedade tradicional limitada, tem canais de circulação mais limitados, enquanto numa sociedade em rede, a direita pode, hoje se costuma falar, sair do armário. Ela está envergonhada, sai do armário e justamente conseguir ocupar este espaço em rede com uma narrativa que realmente é absurda. Realmente, por exemplo, há intelectuais de direita tentando de sustentar a teoria que o nazismo é comunista, por exemplo. Sim. É uma das coisas que você encontra na equivalência entre fascismo e comunismo, por exemplo. Coisas que são apresentadas realmente de uma forma ideológica, sem nenhum fundamento, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma leitura. Agora, o que nós estamos observando também, que, por outro lado, digamos assim, o mundo intelectual que estava em torno da esquerda e do PT teve muita dificuldade a se abrir a estas tecnologias, a essas novas linguagens, e a essa nova narrativa, a essa nova disputa ideológico-política sobre o passado. Teve dificuldade. Eu posso dizer isso porque eu vejo isso com os meus colegas, que justamente falam, mas a gente é ainda aquele intelectual de esquerda clássico, racionalista, então não vai entrar nas redes, não quer falar a uma massa, assim, não quer lidar com essas coisas aqui. Por exemplo, isso reflete uma dificuldade que realmente foi uma coisa que beneficiou a direita extrema e também Bolsonaro, porque a direita extrema, em rede,
todos esses movimentos de direita em rede ajudaram muito Bolsonaro a ganhar as eleições. Por outro lado, dentro deste vazio quer dizer que a esquerda não consegue ocupar com a sua narrativa, com a sua interpretação, a sua narrativa, da história, de forma específica, entra uma jovem geração, uma galera muito jovem, são em torno mais ou menos de 30 anos, são jovens de 30 anos, que são, sabe, como um espelho daqueles de direita. Quer dizer, há uma radicalização, há uma manipulação da história feita por uma direita também de intelectuais charlatãos. Sim. E opõe uma esquerda, digamos assim, de um suposto marxismo composto por jovens intelectuais, não são intelectuais porque não tem, alguns deles não têm nenhuma formação, jovens militantes, assim, apaixonados, assim, que são charlatãos também. Então, nós estamos vivendo este dilema. Agora, então, daqui a ideia de ocupar o espaço com um bom conteúdo, me parece que é uma ideia que eu e você estamos compartilhando na criação do canal. Porque achamos que o intelectual de esquerda da própria época, desta contemporaneidade, desta conjuntura, não, tem que entrar no debate. Também, se o debate é virtual, em rede, tem que entrar com bons conteúdos. Isso não é algo para ficar assim, se envergonhar, achar que você está fazendo uma coisa que está, digamos assim, fora daquela tradição científica, acadêmica, clássica. Eu, realmente, então, eu refleti um pouco sobre isso e resolvi abrir esse canal. Acho que nunca fiz uma coisa tão acertada na minha vida, porque em poucos meses o canal teve um sucesso absurdo. Hoje está com mais de 2.000 pessoas inscritas e com milhares de visualizações, e um monte de gente elogiando o conteúdo, a programação, a qualidade, enfim. Estou tentando... Aliás, eu sou um dos que elogiam esse conteúdo, sem dúvida. Quer dizer, eu e você estamos mostrando justamente que é possível fazer um bom utilizo da rede de forma científica, apresentando conceitos e conteúdos complexos, mas de acordo com uma síntese acessível para um público que não é apenas daquele dos especialistas. E, inclusive, também uma forma de compartilhar o conhecimento e de gerar pensamento crítico nas gerações mais jovens. Perfeito. Então, acho que esses são alguns dos objetivos que o meu canal e também o seu tem. Temos sim. Uma coisa que me parece muito interessante, Fábio, dentro disso, o seu canal, para início de conversa, ele tem um nome que eu gosto muito, que ele fala das pílulas de teoria política. Gosto muito disso. E tem algo que acho importante que você toca, que é algo que o velho Pierre Bourdieu já denunciava lá nos anos 70, fim dos anos 70, começo dos anos 80, quando ele escreve Homo Academicus. E no segundo capítulo, o conflito das faculdades, ele se refere a uma determinada casta de intelectuais que utilizam a postura da impostura, ou seja, eles se apegam muito mais aos jargões do que à aplicação da teoria e, principalmente, a difusão da teoria para a sociedade, né? E me parece que eu e você vamos na direção contrária, porque
quando vamos divulgar o nosso conteúdo, estamos realizando, inclusive, uma das missões da universidade, que é a divulgação científica. E isso nem sempre tem sido feito, penso, com o devido carinho, com a devida atenção que merece esse tipo de trabalho. Concordo totalmente com você. Eu pessoalmente, teve como, na minha trajetória de aluno, depois de pesquisador, professor, realmente a conferir que que uma parte do mundo acadêmico, falo do meu país, mas isso vale também para outros países, realmente era marcado por esta, como se fala, impostura intelectual acadêmica. Também em razão de algumas políticas que foram feitas na década de 70, de deixar entrar muita gente na universidade, ocupando cargos de professores, assim, fazendo muitos concursos e incorporando muitos professores que não haviam títulos para poder. Quer dizer, então, mas isso é outra questão. Agora, realmente, eu concordo com você sobre isso e queria dizer que, justamente, o nosso canal não é os nossos canais, são algo que vai substituir a atividade tradicional, mas é algo que vai complementar, porque nem eu e nem você achamos que seria possível trocar um espaço um espaço científico, didático tradicional, qual pode ser a universidade, ou um espaço político tradicional, qual pode ser um partido, um sindicato, um movimento social, com a rede. Mas nós estamos cientes que a rede, o espaço em rede, pode ser um complemento interessante para, digamos, os espaços tradicionais. Sim. Bom, Fábio, eu realmente gosto muito, eu acho muito interessante essa possibilidade de podermos conversar, compartilhar ideias, temas em comum. Pelo formato do nosso canal, né, não poderemos passar a noite conversando e gravando ao mesmo tempo, né? Então, eu vou passar para as nossas considerações finais, agradecendo muito a sua presença aqui e contando com a sua presença em outros momentos aqui para conversar conosco. Então, vou passar para as suas considerações finais e, mais uma vez, lhe agradecendo e lhe saudando em nome do público que nos assiste e nos assistirá em breve. Então, eu estou muito feliz de ter conversado com você hoje e também com o seu público. Realmente, para mim, é um motivo de muito orgulho, felicidade e também admiração ficar aqui com você e com o seu público. E acho que nós tivemos uma excelente conversa tocando algumas questões, crise da democracia, possibilidade de renovar usando as redes, do vínculo entre a ciência e as redes, o uso ideológico-político da história contemporânea, do passado. Teremos outras questões que nós vamos conversar nos próximos encontros. Por exemplo, as políticas públicas de cunho educacional, a educação. Esse vai ser outro tema que nós podemos conversar, justamente para não esgotar tudo hoje, para deixar o nosso público um pouco com aquele desejo de saber
mais o que vai acontecer. E, então, eu acho que realmente colocamos algumas questões para refletir, para despertar, para incentivar reflexões, boas reflexões. É isso que nós hoje estamos fazendo e vamos fazer. Inclusive, porque nós somos dois cientistas. E o cientista tem como compromisso aquele de justamente levantar questões. Sim. Não ter uma mágica para resolver, mas levantar questões é justamente tirar daquele sono da razão, da racionalidade, as pessoas e gerar pensamento crítico. Então, esse é o nosso papel, tirar justamente daquele sono, despertar as cabeças dos indivíduos, porque nós achamos, inclusive, que a rede é interessante quando ela apresenta reflexões, mas ao mesmo tempo não passa conteúdos de forma passiva. Sim. Quer dizer, nós estamos aqui para refletir, para criar pensamento, não para passar conteúdos de forma passiva para os nossos usuários, o nosso público. Me parece que o objetivo hoje está sendo alcançado. Me parece também. Professor Fábio, mais uma vez agradeço a sua presença em nome do público do canal. É uma honra e um privilégio contar contigo aqui e mais vezes desejamos vê-lo. Para todos que nos assistem, por favor, os velhos lembretes, mas nunca é demais lembrar. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, porque a todo momento vocês verão as novidades em tempo real. Para quem não prestou atenção, eu sou o professor Pablo Bispo dos Santos, do canal Pablo Bispo. E aqui hoje tivemos a entrevista com o professor Fábio Gentili, com as suas pílulas de teoria política e outros temas muito interessantes. Muito obrigado, fiquem ligados e até a próxima!